quantos anos ele começou? É isso que você Com quer quantos saber? anos ele começou? Mais importante, como ele começou? Por que ele começou? Por que não ser outra coisa? Por que ser artista? Isso aí também, isso é impossível alguém de bom senso responder. Por quê? Será que você quer ser arquiteta? É muito difícil a gente ter essa consciência porque ele começou a pensar nisso, ele era muito criança, muito criança. Ele teve um pai mestre que descobriu que ele tinha habilidades manuais. E ele desenhava. Quando ele desenhava bem, ele não ganhava nenhum elogio, mas quando ele desenhava mal, ele pegava uma tranca. O Cardoso teve como mestre principal o papai dele, não foi outra pessoa. Porque aqui não tinha como ele estudar, não tinha como ele ver nada. Sabe onde ele desenhava? Nos cartazes que político joga na rua quando está fazendo campanha. Ele juntava toda, era grande antigamente, hoje que os políticos são miseráveis, dão um instantinho. Mas eram os papéis grandes, era assim, uns cartazes. Ele corria atrás, juntava aquilo para desenhar. Então, daí tudo começou. Mas ele não tinha nenhuma certeza disso, ele não sabia nada, ele era uma criança que desenhava, como o meu neto desenha, como qualquer criança desenha. E assim foi, então tudo começou aí. Agora, como ele se descobriu artista, foi quando nós nos conhecemos. É porque ele já pintava muito, ele já vendia obra, a mãe dele vendia também, isso é outra história muito, muito interessante. Ele já vinha pintando, pintava porta, pintava. Ele me dizia que pintava até caixão de defunto. Quando o povo ia atrás, ele pintava. E por aí foi. A partir de 1982, ele virou artista. Ele buscava inspiração no quê para ele fazer as obras dele? Ele não acreditava em inspiração, Não acreditava em não. inspiração. Acreditava em estudo. Ele foi o autodidata mais estudioso que o nosso século e o próximo século vai conhecer. Ele dizia de vez em quando, tem até uma coisa muito engraçada, deixa eu te mostrar, peraí. Lê aqui. Pare de minha inspiração eterna. Eu era, com certeza, a inspiração dele para ele pintar. Eu queria que ele pintasse muito, porque eu sabia que ele era um potencial extraordinário. Ele dizia uma coisa muito interessante. Eu não gosto de pintar, não sou artista, não gosto de pintar. Pintar é uma missão que eu trouxe para a Terra. E foi aí. E aí depois ele copiava muita gente, ele não copiava, ele se inspirava. Se você olhar, você vai ver que tem pedaço de Muitas referências. muita referência. Mas você acha que ele se restringia a um movimento? De jeito nenhum, né? Nunca. Tem de Dá tudo. pra ver pelas obras. Não, aqui, Vendo assim, só passando aqui o tem olho eu muita não coisa. consigo. Ele era rebelde, muito mais rebelde do que Van Gogh que cortou a orelha. Então, assim, esses movimentos, ele dizia, isso é uma grande é um bando de desocupado. Pintura para Cardoso era suor, era lágrima, era dar tudo que alguém tem. Era chorar, era sorrir. E só não usava sapato alto, mas quando ele ia pintar, ele era impecável, da cabeça aos pés. Ele nunca usou nem avental. Por falar nas pinturas dele, conta pra gente aqui o que é que ele ouvia quando pintava. Tinha dia que ele ouvia samba para morrer, samba naquelas alturas. E se eu desse um pitaquinho de nada, ele rasgava a tela, jogava fora. Jogava fora. Mesmo quase acabando assim. Ele não se conformava de rasgar e jogar fora, ele tacava fogo.
E fora o quanto que ele era temperamental. Às vezes a gente era convidado para uma exposição fora, na porta do avião, entrando no avião, ele dizia, eu não vou mais. E descia e vinha embora. O seu Cardoso, ele tinha muitos amigos artistas? Ou era ele e você? Agora, isso é melhor tu botar um bi. Ele odiava artista. Ele também odiava artista. Odiava artista. Ele odiava artista que dizia algumas palavras. Por exemplo, a gente não tem nenhuma ajuda, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. E ele não suportava isso, para ele era uma mediocridade, muito debochado. Ele não tinha grandes amizades com artistas. Tinha alguma coisinha que ele fazia toda vez? Sim. É, Você vai ver todos os sólidos, toda a obra dele tem um sólido, tem uma pedra, tem uma fechadura, tem uma chave, toda a obra dele. Eu acho que a chave, ele queria dizer para as pessoas que ninguém consegue entrar no imaginário do outro. Ele precisava pintar. Poucos dias antes dele ir para o hospital, ele estava com essa obra aí. Se você olhar bem, aí você vai descobrir corpos caídos, aí pessoas mortas. Isso aí são desenhos, não está essa parte terminado. aqui meio avermelhada é o desenho dele, né? Mas isso aí, eu não tenho competência de dizer que isso não estava terminado, porque isso é uma técnica milenar. Isso aí é uma sangria. Então, será que ele não queria deixar assim? Sem terminar, né? Sem terminar, na Sem nossa visão. terminar? Pois é. Porque essa técnica, eu acho que em termos de mundo hoje, pouca gente faz. E ele tinha técnica. Ele usava o quê nas obras? O lápis comum? Desenhar? Lápis comum. É o 5, se eu não me engano. Usava o lápis, depois pintava por cima. Sempre a mesma tinta, Ele usava tinta. Tem algumas técnicas mistas. Ele, como fosse autodidata, ele criou suas próprias técnicas. Ele não tinha muita limitação. Nenhuma. Não tinha limite para ele. Ele achava que nenhum artista podia ter limite. Por isso ele era apaixonado pelo surreal, porque na realidade Cardoso era um surrealista. Ele pintava paisagismo, ele se sentia prostituído. É verdade. Está se vendendo. Estou me vendendo. Sou um prostituto da arte. Porque eu pedia. Porque o artista precisa viver, ele não entendia isso. Você falava para ele. Você tem que vender sim, criatura. Você adora gastar dinheiro.